heard, we've talked of the wonderful time when Jesus in all of his splendor would come back like a groom to receive his bride. Someday we're gonna live forever as this world gives into darkness. His light is gonna shine. Clouds will roll back, we'll sing out in praise. Forever the sun is gonna reign. Forever the sun is gonna reign. You've heard how he walked on the water and how he rose from the grave. Someday he'll come back in power, and in his glory we'll see him. Forever we'll reign. Someday we're gonna live forever as this world gives into darkness. His light is gonna shine. Clouds will roll back, we'll sing out in praise. Forever the sun is gonna reign. Forever the sun is gonna reign. Oh, hail King Jesus. Oh, hail Emmanuel. Worship him. King of kings, Lord of lords, bright morning star. And throughout eternity, I'm going to praise him now. And forevermore, I will reign with him. And throughout eternity, I'm going to praise him. And forevermore, I will reign with him. I will reign Como é importante amanhecermos o dia ouvindo uma música tão inspirada quanto essa, interpretada por um dos cantores do ministério, Jimmy Swaggart. Direto de Campina Grande, Opção para a Vida, nessa manhã de quarta-feira, hoje dia 29 de outubro,
Hoje comemora-se o Dia do Livro e eu quero fazer uma pergunta a você que está conosco. Você já leu o livro dos livros? Não? Que livro é este, pastor? A Bíblia, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Jesus mesmo foi quem disse: examinai as Escrituras Sagradas, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Você precisa de ler, de examinar, não é apenas ler, mas examinar as Escrituras Sagradas. Jesus também disse: errais em não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Então passe a ter o hábito de ler a Bíblia, de examinar as Escrituras. Você vai descobrir que realmente a Bíblia é a carta de Deus endereçada a todos os homens. Portanto, nesse dia do livro, espero que você passe a examinar, a meditar e a ler as Escrituras Sagradas. Dentro de instantes estaremos ouvindo outra vez o pastor Rodrigo. Ele foi um dos oradores de um dos encontros da EMAC promovido em nossa igreja. Portanto, você, dentro de instantes, terá a oportunidade de ouvi-lo mais uma vez. Mas antes, também eu ainda lembro a todos os nossos internautas, telespectadores, que em dezembro de 2026, primeira quinzena, nós estaremos realizando a nossa 14ª excursão à Terra Santa. Você não pode ficar de fora. Venha viajar conosco. Será a 14ª excursão, visitando lugares por onde Jesus passou, os milagres que ele realizou em Cafarnaum, Jericó, Belém, onde ele nasceu, Jerusalém, a cidade do grande rei, a Via Cruz, onde Jesus carregou aquela cruz por mim e por você e foi crucificado na cruz do Calvário para a remissão de todos os nossos pecados. A nossa excursão, inclusive, será realizada na primeira quinzena de dezembro de 2026, mas só em janeiro nós estaremos divulgando os valores deste pacote. É que as empresas, elas fazem toda a programação no início do ano, por isso é que nós vamos dizer o valor que você pagará em prestações, em parcelas fixas. Portanto, programe-se, realize a viagem dos seus sonhos. Nesse momento eu quero fazer uma oração por você que está conosco, para que Deus fale mais uma vez ao seu coração e em seguida você terá a oportunidade de ouvir o pastor Rodrigo. Pai, obrigado por este dia, por essa manhã, por esta oportunidade de transmitirmos a tua palavra aos nossos internautas, telespectadores que estão conosco. Fala-nos agora através do teu servo, pastor Rodrigo, de tal maneira que a nossa casa, a nossa família seja profundamente enriquecida e abençoada através dessa palavra que será ministrada para todas as famílias. Essa é a nossa oração, a qual nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o pastor Rodrigo. Quer ver uma coisa absurda? A gente fala de dentro de casa aqui. É muito triste, irmãos, quando muitas vezes a gente escuta esses testemunhos. Quando, por exemplo, alguns filhos de pais crentes, de casais crentes, dizem assim: meu pai na igreja é um homem santo, mas em casa ele é um verdadeiro demônio. Não corta o coração da gente a gente escutar isso. O pastor Mota, uma vez ele contou um testemunho, eu não lembro a fonte, mas ele disse assim: pastor, eu quero me mudar com minha família para dentro da igreja. Aí o pastor: mas rapaz, é mesmo, para dentro da igreja, por quê? Ele disse: porque aqui meu pai é outro homem, e lá em casa, pastor, ele faz coisas terríveis. Olha que tristeza, não é? Então assim, é só um conceito o evangelho? Não, o evangelho é mudança de vida. O evangelho carrega um testemunho que não é só um testemunho de dentro da igreja. O evangelho carrega um testemunho lá para fora também, para as pessoas verem quem nós somos de verdade. Colossenses no capítulo 2, verso 6 vai dizer assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Precisamos viver em Cristo, baseados no temor que nasce dele próprio, que brota dele próprio nos nossos corações, mas a nossa responsabilidade. Se ele transformou as nossas vidas, ele nos dá uma responsabilidade a partir de agora de colocarmos em prática. Então, esse que anda no caminho de Deus é aquele que entende a direção de Deus para a sua vida e ao mesmo tempo entende a direção de Deus para a sua família. Esse é o ponto-chave aqui. Mas, meus irmãos, quando a gente fala em andar segundo a vontade de Deus, a gente está falando de atitudes.
Entendemos dessa forma? Quando a palavra nos instrui a irmos e andarmos segundo a palavra de Deus, ela está falando de tomarmos atitudes, de nós termos comportamentos. Isso envolve decisão dos nossos corações. E olha como isso é importante nas nossas vidas. Olha como uma decisão é importante na vida e como impacta a vida de uma pessoa. Se eu decidir, por exemplo, fazer uma compra irresponsável, se eu ganho, por exemplo, um salário mínimo, e eu decidir comprar um carro que custe 200 mil reais, isso vai impactar ou não a minha família? Não precisa nem responder. O camarada vai viver naquela dívida ali, certamente, se aquilo não for abonado ali dele, mas vai viver com aquela dívida para o resto da vida. E aquele que ganha o salário mínimo vai incorporar ali uma dívida que não vai deixar pagar, por exemplo, as contas básicas do dia a dia, para suprir a necessidade de sua família. Se uma pessoa decide trair, se um marido decide trair, nós tivemos uma experiência recente, né, com uma pessoa, um caso de adultério, e a gente começa a acompanhar as consequências. Meus irmãos, eu tenho certeza absoluta, dentro da sensatez humana, mesmo esses homens e mulheres que têm esse comportamento em algum momento da sua vida, se pudessem entender toda a consequência e passar um filme antes na sua cabeça do ato em si, certamente, não sei, né? Pode ser até que se comportasse novamente negativamente, não sei, mas no mínimo de sensatez, o camarada olhasse para as consequências, arderia no seu coração um arrependimento tremendo. E a gente olha, tem consequência nos filhos, os filhos passam a ter problemas emocionais. Se for o marido que traiu a mulher fica desesperada, desamparada. A traição é uma coisa realmente terrível. Se for a mulher para com o marido, o homem se sente abandonado, vai sair de casa, a mulher vai ficar com os filhos e tantas outras coisas. Então, se as pessoas conseguissem imaginar isso, a consequência desses atos, elas deveriam realmente pensar, porque isso é um contraponto do texto que a gente está meditando nessa noite. Aqueles que andam nos caminhos do Senhor são esses que não vão tomar esses atos. Veja do outro lado, se eu decidir, a partir de hoje, eu e minha casa, todos os dias nós vamos tirar um momento durante o dia para orarmos juntos, certamente isso seria uma decisão muito positiva. Certamente isso mudaria comportamentos dentro da casa da gente e traria frutos dentro da casa da gente. Se o marido decidir tomar o verso bíblico, onde o texto sagrado diz para ele amar a esposa dele como Cristo amou a igreja, e ele fizesse isso de todo o seu coração, certamente mudaria muita coisa dentro da sua casa. Se a sua esposa decidisse ser submissa de acordo com o texto sagrado, nessa submissão, nesse relacionamento acompanhador, auxiliador, muita coisa mudaria dentro das nossas casas. Tudo isso são decisões que nós tomamos. Agora, se eu ando e eu temo a Deus, necessariamente eu preciso ter um comportamento diferente, não como o mundo, mas um comportamento segundo Deus. Então essa é a primeira verdade. Nós temos um alicerce seguro. E que alicerce seguro é esse? O temor ao Senhor. Não dá para começar de trás para frente. Não dá para a gente começar por comportamento antes do temor a Deus, porque comportamento por si só, por mais justo que seja, se o coração estiver distante de Deus, é simplesmente um comportamento religioso, e a gente vai ser considerado fariseu. Comportamento belíssimo por fora, mas por dentro, morte, sepulcros caiados. E a palavra de Deus diz que não começa dessa forma, não começa do meu comportamento para dentro, começa da mudança do meu coração para se transformar em comportamentos justos diante de Deus. Então nós temos como primeira verdade nessa noite, que nós temos um alicerce seguro, e esse alicerce seguro é o temor a Deus acima de todas as coisas. Eu me demorei mais nesse tempo, tá, meus irmãos? Não se preocupe não, não vai ser 40 minutos para cada ponto. A partir de agora a gente caminha mais rápido, porque as demais coisas que vão acontecer a partir de agora são coisas mais práticas. E nós temos essa segunda verdade aqui nessa noite. Se nós estamos firmes, alicerçados em Deus, firmes na palavra, tementes a Deus, andando nos caminhos de Deus, certamente, meus irmãos, não tem como a gente plantar batata e colher morango. Não muda. Aqui é plantar aquilo que é bom e nascer aquilo que é bom necessariamente. Esperar germinar aquilo que é bom, baseado no que foi bom e justo foi plantado. E essa resposta está aí nos versos 2 e verso 4. Os irmãos possam acompanhar. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz,
tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Me responda no seu coração. Quando você olha para essa família aqui, você vê uma família feliz? Eu vejo uma família extremamente próspera aqui. E prosperidade no conceito bíblico não necessariamente tem alguma coisa a ver com dinheiro. Pode ser a ver com dinheiro também, mas não necessariamente tem a ver com dinheiro. Prosperidade é essa realização mútua aqui. Você vê que é como se uma engrenagem estivesse perfeitamente encaixada e aquele motor ali estivesse rodando e funcionando perfeitamente. O texto começa dizendo que esse homem, e aí eu entendo, se bem que a gente está falando aqui com casais, mas poderia na nossa reunião aqui nessa noite, ter, por exemplo, mulheres abandonadas, que querem ter esse lar com seus filhos, certo? Então assim, poderia ter nessa noite, vamos dizer assim, famílias, não funcionais, onde não seria esse o marido, né, esse que seria aquele o influenciador, poderia ser mulheres lutando pela sua família, onde o marido muitas vezes está distante, mas graças a Deus estamos falando com casais aqui nessa noite, e a gente pode focar aqui na figura do homem, daquele que é o sacerdote do lar, e o texto sagrado vai dizer que ele comerá do fruto do trabalho dele. O texto vai mostrar que a gente, quando teme a Deus e que anda nos seus caminhos, nós teremos realização, inclusive, nos nossos trabalhos. Antigamente eu tinha um conceito muito errado, um conceito de recém-convertido. Eu dizia assim, rapaz, Deus mandou o trabalho como uma maldição para o homem. Deus criou o trabalho como um castigo para o homem. E aí depois a gente vai ler a palavra de Deus, a gente vai ver que o trabalho veio em Gênesis, antes do pecado original. Deus deu a Adão um objetivo ali de trabalhar na terra, cultive, dê nome a bicho, faça tantas outras coisas. Você, Adão, será um administrador. Então o trabalho veio como algo digno de realização antes da queda. Agora, depois da queda, e um dia eu vou pegar Adão, viu, pastor Germano? Um dia eu quero ter uma conversa com Adão, porque Adão, rapaz, trouxe problemas seríssimos para a gente, né? E hoje a gente rala para ganhar o sustento da gente, a gente enfrenta chefe chato, a gente enfrenta pressão no trabalho, a gente enfrenta desmotivação, a gente enfrenta tantas coisas. É porque o trabalho é uma maldição? Não, mas porque, como todas as outras coisas da criação que foram impactadas pelo pecado original, o trabalho foi impactado também pelo pecado original, e nós sofremos em relação a isso também. Então não existe isso de maldição em relação ao trabalho. Que coisa terrível é, meus irmãos, nós chegarmos, por exemplo, dentro de casa murmurando com os nossos filhos, falando do trabalho, reclamando. Como é que a gente quer criar um filho trabalhador se a gente reclama do trabalho da gente? O filho vai dizer assim, para que eu quero trabalhar? Eu, sei lá, vou atrás dos benefícios do governo aí, trabalhar para ter um chefe chato como meu pai e minha mãe têm, para ficar reclamando e tal. E aquela reclamação, aquela murmuração, muitas vezes é pregada ao coração dos nossos filhos, onde esse que teme a Deus, esse que anda segundo os caminhos de Deus, que anda nos seus caminhos, deveria estar satisfeito com o seu trabalho, temente a Deus, porque ele é um homem temente a Deus, ela é uma mulher temente a Deus. E ela goza, e ele goza desses benefícios da parte de Deus, de termos essa satisfação nos nossos trabalhos também. É claro que existem das mais diversas particularidades. Eu sei que tem relacionamentos injustos, empresariais, trabalhistas. Eu sei que Deus abre portas de emprego, fecha portas de emprego, mas esse que é o homem justo, que teme a Deus, ele come desse que é o fruto do seu trabalho. E o texto sagrado vai dizer que ele pode ser feliz e tudo irá bem com ele, e juntamente com a sua família. Que coisa interessante é essa? Porque aqui traz o conceito exatamente da felicidade relacionada à prosperidade. Uma vez a gente convidou o pastor Júnior para fazer uma conferência lá na igreja, né, pastor Júnior? Para falar sobre o contentamento em Cristo. Eu lembro do tema do pastor Júnior, né? Ele está contente em Cristo mesmo em meio às aflições desse mundo, alguma coisa assim, né? E foi o tema mais difícil que a gente... o cabo bom, vamos mudar logo o tema mais difícil para ele. Foi o tema do primeiro, segundo dia ali da nossa conferência. Esse que é próspero, esse que é feliz, esse que é satisfeito em Deus, ele pode estar com problemas também, mas ele é satisfeito em Deus, ele sabe que essa vida é uma vida passageira. Esse que teme a Deus, que anda segundo os caminhos de Deus, mesmo que ele enfrente problemas, ele sabe que ele está passando aqui uma peregrinação, mas ele ruma para Jerusalém, para Nova Jerusalém, ele ruma para Sião, ele ruma para o novo céu e a nova terra, ele sabe o que é que aguarda ele na eternidade. Então ele tem contentamento em Deus, e o conceito de prosperidade é um conceito muito interessante. Se a gente olhar para o conceito de prosperidade, por exemplo, em relação a dinheiro, olha que coisa interessante. O camarada pode ganhar 30 mil reais e não ser próspero, certo? 30 mil, ele ganha 30, gasta 33. Vou começar do início, ele ganha um salário mínimo, gasta 2.
é promovido para 5 salários mínimos, gasta 10. E vai, nunca está satisfeito. Uma pessoa dessa é próspera? Não, ele ganha 30 mil reais por mês, mas não é próspero. Agora eu conheço irmãos da minha igreja, eu sei que os irmãos têm essas ovelhas aqui também, irmãos que ganham um salário mínimo. Você vai na casa do irmão, é um luxo verdadeiro assim, é tudo bonitinho, tudo organizado, não falta nada, é um banquete nas suas condições. O camarada é feliz, não reclama de nada, e a gente tem tanto e a gente reclama de tantas coisas. Então a prosperidade, essa bíblica, está ligada ao conceito de satisfação em Deus. Então esse homem aqui, ele será feliz e toda a sua família será feliz juntamente com ele. O texto estende ainda para a esposa. Diz que essa esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. Provérbios 31, que é um texto muito conhecido, versos 10 e 15, vai dizer: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e ela já se levanta, dá mantimento à sua casa, dá tarefa às suas servas. Fala de trabalho para o marido, fala de trabalho para a esposa. Vocês estão vendo assim que é uma turma que está todo mundo trabalhando em comum acordo, todo mundo sendo abençoado de Deus, todo mundo trabalhando também certamente para o reino de Deus. Então que coisa maravilhosa é essa, saber que nós temos esposas que são mulheres virtuosas. Então é uma mulher produtiva, tanto na bênção de ter filhos, como também como aquela que organiza o lar, que administra o lar junto com o seu marido. Isso é fruto de famílias que temem a Deus e que andam nos seus caminhos. É o resultado daquilo que a gente falou no início, da segurança do início. E o último fruto é: seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Esses filhos também serão prósperos. A ideia de rebentos de oliveira é aquela ideia de vitalidade, crescimento, longevidade, produtividade. Ao redor da mesa, certamente uma mesa cheia, mas pode ser um filho só também. Ou às vezes, aprove a Deus, para alguns casais, fechar a madre de algumas dessas mulheres. Não entendemos muitas vezes alguns dos propósitos de Deus, mas num conceito geral, a palavra de Deus vai dizer que os nossos filhos estão incorporados nessa prosperidade também, nesse contentamento em Deus. Por quê? Porque eles são afetados também pelo temor da sua família, pelo temor dos seus pais. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. É isso que o texto nos garante. E terceiro e último ponto, veja, nós dividimos o Salmo 128 em 3 partes. Primeira verdade, nós temos um alicerce seguro. Que alicerce é esse? O temor ao Senhor. Esse temor ao Senhor faz com que nós andemos nos seus caminhos. Uma segunda verdade nessa noite é que se tememos a Deus, estamos firmes nele teremos frutos maravilhosos e duradouros. E por fim, terceira verdade, irmãos, deve haver um clamor por essa extensão e por essa segurança às outras pessoas. Que o Senhor o abençoe desde Sião, versos 5 e 6, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Ver os filhos dos seus filhos são coisas que certamente alguns dos irmãos aqui mais experientes já desfrutam, né? Desfrutar ali dos netos, dos bisnetos. Que bênção é essa? Saber que os filhos estão trazendo filhos ao mundo e você está desfrutando já de netos. Que coisa maravilhosa! E esses netos estão também debaixo da promessa de Deus ali. Mas o texto vai ampliar muito isso aqui, já que o texto vai falar sobre essa extensão dessa prosperidade, não só para a nossa família, mas para Jerusalém de uma forma geral. E a gente tem que entender que as nossas famílias são núcleos abençoadores. A gente só entende uma igreja que é uma igreja operosa, se as famílias forem operosas também. Então uma igreja, que é essa comunidade, parte desse que é o corpo de Deus estabelecido aqui nesse bairro, é uma igreja composta de partículas, e essas partículas são as nossas famílias. Se as nossas famílias andam bem, a nossa igreja anda bem. Se as nossas famílias não andam bem, a nossa igreja sofre, não é assim? Quantas vezes como igreja a gente sofre quando entendemos que várias famílias estão passando por problemas distintos? Às vezes é um problema de separação num canto, traição no outro, insubmissão de filho de outro, falta de dinheiro em outro, doença em outro, e esses problemas em conjunto abalam a igreja de uma forma geral. Mas quando todo mundo está indo bem, naqueles momentos de paz, de bonança, a igreja cresce, a igreja frutifica, porque a igreja é feita de famílias. E essa é a ideia do reino de Deus.
Então eu não sou missionário individualmente. A minha família deve ser uma família missionária. Amém, meus irmãos? Então a extensão do fruto é exatamente isso. O Salmo conclui com uma verdadeira oração. A bênção, que é a bênção da família, que essa bênção se estenda à comunidade. Se as nossas famílias são famílias fortes, as nossas igrejas serão igrejas fortes e as sociedades serão impactadas. Nós temos um jovem pastor, pastor João Gabriel, não sei se o pastor Júnior conhece, está lá em João Pessoa, né, já pastoreando agora na igreja lá em Cruz das Armas, da Congregacional da União. Ele foi ovelha nossa lá na nossa igreja. Pastor João Gabriel foi esse ano para uma viagem missionária ali no país de Gales. E ele disse o seguinte: pastor, eu visitei 8 igrejas. Das 8, só uma tem pastor. 7 igrejas lá, tem igreja lá que há 30 anos não tem pastor. Tem uma lá que há 35 anos não tem pastor. E as famílias, pastor, são famílias liberais. E o movimento um movimento terrível tem entrado dentro dessas igrejas de liberalismo e tantas outras coisas, porque as famílias incorporaram isso. Se as famílias foram incorporando isso, imagine, ovelhas sem pastor, pegando os conceitos do mundo, trazendo para dentro da igreja, a igreja virou um caos. E Gabriel disse: pastor, se eu for lá e começar a pastorear, aquela igreja vai fechar. Aquelas igrejas vão fechar, porque aquelas igrejas não seguem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Igrejas congregacionais, algumas delas. A gravidade do negócio. Então, as famílias da gente são agentes transformadores. Quando a bênção de Deus está sobre as nossas famílias, isso deve ser estendido às outras famílias também. A gente vai ver que ao longo de toda a palavra de Deus, eram famílias abençoando outras famílias. Então esse é o propósito de Deus para todos nós. Então, um pai de família cristão, uma mãe de família cristã, se ela deseja ver resultados, um casal cristão, se deseja ver resultados no seu meio, eles lutam por isso. O marido luta por isso, a esposa luta por isso. Por isso o quê? Pelo temor e a pregação da palavra de Deus e acima de tudo, a busca pela bênção de Deus dentro das nossas casas. Se nós invertermos essa polaridade, meus irmãos, certamente nós estamos fadados ao insucesso dentro das nossas casas. Sucesso perante o mundo, mas insucesso perante Deus. E o nosso princípio basilar é o temor a Deus, que gera andarmos nele, e isso gera fruto, e a gente abençoa outras famílias para a glória do nome do nosso Deus. Então que Deus nos abençoe, que essa palavra tenha lugar guardado nos nossos corações nessa noite, e eu agradeço bastante o convite, pastor, uma alegria sempre estar aqui, servindo junto com os irmãos, que essa igreja continue operante, temente a Deus, que eu sei que ela continua dessa forma, que Deus conduza a vida dos irmãos, que Deus os abençoe. Obrigado você, internauta, telespectador, por ter nos acolhido em seu lar, recebido a palavra de Deus, que eu acredito foi um alimento suficiente para você se sentir alimentado com o pão da vida, que é a palavra de Deus. Amanhã você está convidado a continuar conosco. Desejamos a todos um dia abençoado, que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Joys be known. Join in a song with sweet accord. Join in a song with sweet accord. And thus surround the throne. And thus surround the throne.